seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Kali Me Ajuda. Kali Me Ajuda é um programa que é feito para você. Você sabe que o Kali Me Ajuda está aqui para te ajudar. E quando você precisa de alguma coisa, é só mandar o teu e-mail para cá, ó. Edson@inteligenciacomportamental.com. Edson@inteligenciacomportamental.com. Aqui a gente vai trazer entrevista, a gente vai falar de perguntas, a gente vai fazer coisas diferentes. E às vezes a gente vai trocar ideias, até ter mini aulas, como é o dia de hoje. Hoje eu quero falar com vocês de um tema que é importante, de um tema que de novo, né? Edson, mas tudo é importante. Gente, tudo é importante. Se não for importante, eu não trago para cá. Esse é o ponto-chave aqui. Mas nós vamos falar de uma coisa que vocês vão encontrar com nomes diferentes na literatura e tudo mais, que são os arquétipos. O que são arquétipos? Formas de ser, pacotes comportamentais, jeito de atuar. É curioso, porque quando a gente fala de modelos, né, o ser humano, ele tem uma tendência... Bom, primeiro, nós temos uma capacidade limitada para entender as coisas. A nossa capacidade cognitiva, ela é baixa. Por mais inteligente que nós somos, por mais fantásticos que é o ser humano, por mais que o nosso cérebro é uma máquina incrível, nós somos limitados para compreender muita coisa. Então, diante da improbabilidade do universo, a gente acaba criando coisas, a gente acaba criando rótulos, a gente acaba colocando coisas em caixinhas para poder entender melhor. Bom, os arquétipos nada mais são do que isso, caixinhas de comportamento que nós acabamos defendendo de uma forma ou de outra. É muito parecido, se você curte astrologia, é muito parecido com um signo. Fulano tem mais tendência disso ou daquilo. Para entender um pouquinho melhor arquétipos, a gente tem algumas coisas interessantes. Então, quando você pega um filme de ação, por exemplo, vamos pegar os mais modernos aqui, vamos pegar Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia tem todos os arquétipos clássicos que nós temos que ter. Nós temos a criança, na figura do Groot. Nós temos o herói, na figura lá do Mestre das Galáxias, lá, o garoto, o herói. Nós temos a força bruta, na figura do Bautista lá. Então, nós temos a feiticeira, que mostra todo o lado místico. Então, nós vamos ter sempre, se você olhar com carinho para as histórias que tem grandes grupos, você sempre vai encontrar os arquétipos ali meio perdidos ou de uma forma mais estruturada. Quando você pega jogos de RPG, como Dungeons and Dragons, por exemplo, que foi a clássico, né? Tem todos os arquétipos lá montadinhos, bonitinhos. Eu vou dizer uma coisa que talvez você não tenha pensado até hoje, mas até os 7 pecados capitais, se você olhar lá para quem segue esta religião, eles são baseados nos arquétipos também. Então, é muita coisa para a gente processar, mas isso é interessante. Tem gente também que diz que isso são os nossos demônios internos. Olha só que coisa interessante, né? Demônio não é uma coisa que você precisa ter medo, né? E nem vamos usar o conceito aqui, demônio, diabo, nada disso, não. São coisas internas que a gente tem e tem que saber lidar. São os vários eus. Isso é importante. Os arquétipos nada mais são do que os seus vários eus. E hoje eu quero trazer uma ideia aqui para trocar com vocês. E falando de uma maneira bem próxima, que você que está me ouvindo, eu já te chamo de amigo, né? A gente já pode trocar figurinha, toda semana a gente está aqui conversando. Se não é aqui no rádio, nós estamos falando no canal do YouTube, nós estamos sempre lá. Aliás, se você não segue, segue lá, que é muito legal. Eu vou pôr mais coisa do que tem aqui no rádio. Nosso canal no YouTube é Comportadamente, ó. Vai lá para uma mente comportada. Lá tem muito mais conteúdo do que aqui, inclusive, para a gente poder trocar essa figurinha. E lá você vai ver a carinha do bonitão aqui para a gente conversar. Então, lá no Comportadamente eu trago mais conteúdo, tem coisa bacana lá. Então entra lá, se inscreve, toca o sininho, faz tudo aquilo que tem que fazer quando você gosta de um canal de vídeo, de um fornecedor de conteúdo aqui, como este humilde seu amigo aqui. Então vamos falar das coisas, dos meus arquétipos, os que mais eu uso. Lógico que a gente tem um pouquinho de cada coisa. Mas basicamente, o que me norteia, o que me faz seguir é o construtor. Eu gosto dele, ele é o criador. Ele é o cara que está sempre bolando alguma coisa, ele acha um jeito de montar. Então eu tenho esse viés da construção, de fazer coisas funcionar. Tem coisas que não funcionam, me deixam até um pouco irritado, e isso me tira um pouquinho do sério. Eu estou trabalhando isso já, estou tentando melhorar, mas a construção, ela me traz alegria. Ver coisas quebradas, eu corro lá para fazer na hora. Então o construtor, ele é uma coisa bacana. Tem um que me defende, tem um arquétipo que está sempre comigo, que é a criança. Sim, a criança, ela se manifesta de várias formas. Ela é feliz, ela é ingênua,
ela traz alegria, ela confia nos outros, ela dá aqueles abraços, né? Então você ter a criança dentro de você e fazer com que ela ande, com que... de novo, aqui, se você for falar, Edson, mas eu li o livro do Jung, não tem esses arquétipos. Gente, eu estou falando de conceito aqui. Não precisamos carimbar, o arquétipo tem que ter esse nome. Falando de pacote comportamental. Então o construtor, ele constrói coisas, a criança te defende, ela é alegre, ela é irresponsável, ela faz besteira, ela come doce escondido. É um pacote. Ela está lá. Tem coisas importantes também no mundo aqui, para a gente poder interagir, né? Fazer as provocações, ajudar as pessoas. No trabalho de mentoria, eu atendo muita gente na mentoria, no trabalho da mentoria, tem um arquétipo que me ajuda muito, que é o arquétipo do bruxo, né? O que faz um bruxo? Bruxo de verdade. Não estou falando de feiticeiro que faz mal para os outros, nada disso. Estou falando do bruxo. Aquele bruxo que entende como é que as coisas funcionam, o alquimista. Ele entende como é que o mecanismo funciona, como é que a mente funciona, que provocação que ele tem que fazer. E ele estuda muito. Normalmente, quando você pensa em bruxo, qual é o artefato que vem na tua cabeça? Normalmente ele tem um caldeirão, ele tem alguma coisa para ele fazer a magia dele, que pode ser uma varinha, por exemplo, se você gosta de Harry Potter, mas invariavelmente ele tem livros. Então, essa figura do estudioso, do ver como é que o mundo funciona, trazer isso para dentro, é um arquétipo que me apoia bastante. Ele me ajuda nesse desenho. Fechando esse pacote todo, porque todo mundo precisa comprar ovo de Páscoa, panetone no Natal, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem boleto, tem um arquétipo que me ajuda muito, que é o do mercador. Mercador, saber o valor das coisas, saber negociar, saber influenciar, saber permitir-se ser influenciado até certo ponto. Então esses pacotes são como grandes amigos, né? Quando eu falei no começo aqui, eu falei dos nossos demônios, né? Mas demônios podem ser demônio gente boa, pode ser que nem o Hellboy, né? Que é um demônio gente boa. Você vai trabalhar com eles, você vai conviver com eles, você não vai sofrer. Esses caras é que vão ajudar você a se posicionar, a entender. Então, às vezes, a gente acha que está esquizofrênico, que está acontecendo um monte de coisa, que a cabeça está meio zoada, assim, que a gente está meio perdido, mas não. Isso é sinal de inteligência, essa pluralidade. Você reconhecer os seus demônios, você olhar para eles e falar, puxa, eu vou trabalhar dessa maneira, eu vou buscar isso aqui, agora eu preciso dessa ajuda aqui. Vou entrar numa apresentação, vou fazer uma palestra, vou fazer uma reunião. Quem vai vir comigo? Se conecte, vá buscar os seus arquétipos interiores, descubra quais são os seus arquétipos melhores. Existem 1000 testes na internet aí, a gente pode falar sobre isso. Acho que eu vou fazer até uma chamada para você, um programa específico para a gente falar de arquétipos. Vá buscar, vai fazer um teste, descubra quais são os seus arquétipos mais destacados, mais dominantes, né? Como é que eles podem trabalhar. Inclusive, olha só que bacana. Nesse livro aqui, ó, que eu vou deixar para você, ó, inteligenciacomportamental.com/livro, inteligenciacomportamental.com/livro, lá tem meu livro que fala de inteligência comportamental. E lá eu falo de arquétipos também. E mais do que arquétipos, eu falo dos antípodas. O que são os antípodas? É o espelho, é o outro lado do arquétipo. Se de um lado eu tenho a criança, do outro lado eu tenho o velho. Se de um lado eu tenho o mercador, do outro lado eu tenho o rei. E assim sucessivamente. Você tem arquétipos, é tudo baseado em filosofia, aí sim, em filosofia junguiana de trabalho e tal. Mas vai lá dar uma olhadinha, porque vai olhar. Não custa nada, de graça. Vai lá, pega o livro para você, não custa um tostão. Ele está aqui no link que eu já falei para você e não vou repetir aqui. Mas vou repetir sim, vai, é inteligenciacomportamental.com/livro. Você entra lá, baixa teu e-book, ele tem 200 páginas. É um material completo, então não tem essa história de e-book simplesinho, não, de 20 páginas. Não. Lá você vai ver. Então, específica nesse capítulo, nessa questão dos arquétipos. Entenda, veja como é o seu lado, aquilo que é mais forte para você, aquilo que pode te ajudar. Uma vez conectando com isso, você passa a ter uma equipe, você passa a ter gente com você. É um grande conjunto de pessoas que vai te ajudar a ser mais feliz, a ser mais confiante, não se irritar com os outros, não se permitir ser ofendido, não se permitir ser desrespeitado e uma série de coisas que a gente já vem falando aqui com bastante profundidade. E é isso, viu? Às vezes o Kali Me Ajuda tem esse formatinho de aula para você aqui para te ajudar. Então essas aulas, essas dicas e tudo mais vão te fazer ser uma pessoa mais firme, mais sólida e mais humana perante os outros. E já sabe, precisou de alguma coisa? Ó, edson@inteligenciacomportamental.com. Manda para mim a tua pergunta, manda a tua dúvida, que eu vou estar aqui para responder. É sempre um prazer estar aqui com você. Qualquer coisa que você precisar, ó, dá um grito, Kali, me ajuda, que eu vou estar aqui para te ajudar. Um grande abraço,
e até uma próxima.